Olá, meus irmãos, a paz de Cristo seja com todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres da Bíblia que não obedeceram e desagradaram a Deus. Esse vídeo foi sugestão de uma irmã inscrita aqui no nosso canal. Então hoje resolvemos trazê-lo. Se você gosta desse tipo de vídeo e se interessa pelos conteúdos de nosso canal, peço que já se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre que postarmos um vídeo, você possa recebê-los em primeira mão. Então, desde já, muito obrigado a todos. E vamos ao vídeo. 5 mulheres da Bíblia que não agradaram a Deus. Primeira, mulher de Ló. Gênesis, capítulo 19, do versículo 15 ao versículo 26. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e agradeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Como vimos no texto bíblico, a história da mulher de Ló é tratada no livro de Gênesis, e ela ficou conhecida como a mulher que virou uma estátua de sal, por desobediência a Deus. Pouco se sabe sobre a mulher de Ló, quem fora ela, tampouco o seu nome. Sabemos apenas que ela era casada com o sobrinho de Abraão, Ló, e ambos habitavam na cidade de Sodoma. Sodoma era uma cidade bastante pecaminosa, assim como a cidade vizinha, Gomorra. Na Bíblia diz que Deus resolveu destruir estas cidades, pois não achou quase nenhuma pessoa justa nelas. Por amor a Ló e sua família, que eram íntegros a Deus, Deus permitiu que estes se salvassem antes da destruição. Deus enviou então 2 anjos até a casa para os protegerem até a saída da cidade. Ló fugiu com suas filhas e sua mulher, porém os noivos de suas filhas não quiseram ir, pois não acreditavam nos anjos enviados por Deus, e assim sucumbiram com a cidade. Deus deu uma ordem para que, enquanto fugissem, Ló e sua família não olhassem para trás. Nesse momento, Deus destruiria a cidade. Mas a mulher de Ló, por desobediência, olhou para trás e Deus a transformou numa estátua de sal. A desobediência a Deus a fez se transformada em uma estátua de sal. Deus havia pedido algo simples a eles, mas a mulher, talvez por curiosidade, não deu ouvidos à voz do Criador. Deus permitiu que a mulher de Ló se tornasse uma estátua,
para que sua história ficasse como exemplo a outras pessoas, para que os outros vissem e não cometessem o mesmo erro de desobedecerem a Deus. Alguns escritores antigos dizem que por muitos séculos permaneceu visível aos viajantes da região uma coluna que seria a mulher de Ló. Não sabemos a veracidade desse argumento, mas sabemos que ficou para nós esta lição de que não devemos desobedecer a Deus. Quando Ele fala, temos que ouvir e obedecer com muita atenção aos seus ensinamentos. A mulher de Ló sabia que não devia olhar para trás, a fim de poupar sua própria vida. Mas mesmo assim olhou. Ela rejeitou a salvação para sua vida, vinda do Senhor. Por isso devemos tomar para cada um de nós esta história e não repetir o mesmo erro. Não desobedecer à voz do Criador dos céus e da terra. Segunda, Atalia. Segunda Crônicas 22, do versículo 10 ao versículo 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Joseba, filha do rei Jorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com sua ama. Assim Joseba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e neta de Onri. Ela era uma regente do reino de Judá. Foi casada com Jeorão, rei de Judá. Ela foi regente, a rainha de Judá, por 6 anos, por volta de 842 anos antes de Cristo. Atalia era filha de Jezabel e seguia seu exemplo de perversidade e adoração e cultos a Baal. Atalia foi um exemplo de mulher que não agradou o Criador dos céus e da terra. Não andou segundo os seus preceitos, desobedecendo à voz do Espírito Santo. Ao prestar cultos a Baal, Atalia se tornava uma mulher amarga e odiada pelo povo e pelos sacerdotes. Alguns anos antes, os profetas Elias e Eliseu já anunciavam o fim do império real de Acabe. Atalia passou a odiar o povo de Deus e mandou assassinar todos os membros da casa real de Davi ao sul. Assim acabou assumindo o trono de Judá. Atalia destruiu toda a família real, menos um de seus netos, Joás, que foi salvo por sua tia Joseba, que era filha do rei Jeorão. Ela escondeu Joás quando este tinha apenas 1 ano de idade. Assim o menino não foi morto. O menino foi criado e escondido até completar 7 anos, e assim logo depois foi coroado rei, no templo de Jerusalém diante do povo. Os súditos, insatisfeitos com Atalia e seu reinado cruel, acabaram a matando. Ela foi pega de surpresa e não teve como escapar. Após a coroação do menino Joás, Atalia foi tirada do templo morta, para a alegria de toda a nação. E foram destruídos os templos de Baal e seu altar. Atalia tinha tudo para ser uma mulher boa e íntegra. Afinal, já tinha o exemplo ruim de sua mãe. Mas ela não deu ouvidos à voz do Senhor e sucumbiu por desobediência, idolatria a outros deuses, no caso a Baal, e ambição pelo trono real. No final, essa mulher cruel e ambiciosa perdeu tudo. A ambição leva à ruína. Atalia foi mais um exemplo de mulher que não agradou a Deus. Terceira, Jezabel. 1 Reis 16, versículo 31 ao 32. E sucedeu que,
como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Jezabel foi uma princesa fenícia, esposa de Acabe, rei de Israel. Era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Acabamos de falar sobre a história de sua filha Atalia. Não poderíamos deixar de falar de Jezabel, que foi um péssimo exemplo de mulher aos olhos de Deus. Jezabel era devota da adoração a Baal e à deusa Aserá, em Israel. Contratou 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Aserá. Isabel foi uma perseguidora dos profetas de Deus, o Senhor. Perseguiu inclusive Elias. Sua história é conhecida através do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento. Como já falamos, Isabel era esposa do rei Acabe, e era ela quem comandava o marido. Acabe, para agradar Jezabel, edificou um templo para Baal e promoveu assim toda a idolatria e promiscuidade possível. Na Bíblia diz que Acabe era fraco e promíscuo, se deixando dominar pela mulher Jezabel, de forte personalidade. Jezabel tentava destruir quem era fiel a Deus. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram. Quando um homem chamado Nabote recusou-se a vender ao rei Acabe sua herança recebida de Deus, Jezabel tramou para que Nabote fosse morto, ao acusar falsamente de amaldiçoar a Deus e o rei. Os homens lhe acusaram falsamente de blasfêmia e então Nabote foi apedrejado até sua morte. Deus não tinha prazer nas atitudes pecaminosas de Jezabel, então enviou Elias, a fim de profetizar contra Jezabel. Elias lhe disse que seu corpo seria devorado pelos cães. Sua morte seria sangrenta e dolorosa. Passaram-se ainda pelo menos 10 anos depois da morte de Acabe, seu marido, quando Jezabel morreu conforme o profeta havia dito. Após a morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Ao chegar no templo, Jeú foi desafiado por Jezabel, mas Jeú ordenou que atirassem Jezabel pela janela. Alguns oficiais assim fizeram e Jeú a atropelou com seus cavalos. Logo os cães a devoraram na rua e deixaram apenas seu crânio, os pés e as palmas de suas mãos. Jezabel é comparada a uma falsa crente, a igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 18 ao 20. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixe Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel foi um exemplo ruim, talvez até pior que sua filha. Era uma mulher cruel e idólatra, e por isso Deus permitiu sua morte, pois ela nunca se arrependeu de seus pecados e perversidade. Jezabel manipulava a todos de forma errada para fazer suas vontades. Devemos sempre tomar essa história como exemplo e aprender a andar em obediência e nos caminhos do Senhor, para não sofrermos as consequências. Quarta, Herodias. Mateus 14, do versículo 3 ao versículo 12.
porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Herodias, ou Herodiade, foi neta de Herodes, o Grande, e irmã de Herodes Antipa I, rei da Judéia. Herodias era a esposa de Herodes Antipas. Foi casada com Herodes Filipe, mas separou-se dele para ficar com seu meio-irmão Herodes Antipas, depois que Herodes Antipas também se separou de sua mulher, filha do rei Nebateu. Herodias é famosa nas Escrituras por pedir à sua filha ajuda para ter a cabeça de João Batista. Na Bíblia diz que não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Levítico 18, versículo 16. De modo geral, Herodias estava em pecado juntamente com Herodes, pois estavam em adultério. Herodes gostava de ouvir os sermões de João Batista, só que ele não colocava em prática esses ensinamentos. Vivia do jeito que queria, sem se importar em cumprir as ordens de Deus. O conflito entre Herodias e João Batista começou quando o profeta, por meio de suas pregações, apontou alguns pecados específicos, inclusive o adultério de Herodes e Herodias. Ao saber dessas pregações e menções a seu respeito, Herodias ficou furiosa e, como era vingativa, resolveu castigar o pregador João Batista, que era um homem simples, um pregador do deserto, que vivia humildemente, fazendo a vontade do Criador. O ódio de Herodias era tão grande por João Batista que ela desejou e conseguiu o pedido para sua morte. Herodes Antipas, ao completar seu aniversário, resolveu dar uma festa. Durante essa festa, Salomé, filha de Herodias, dançou e agradou a ponto dele lhe prometer que daria à jovem tudo o que ela desejasse naquela noite. Foi quando Herodias influenciou e manipulou Salomé a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Assim mesmo, gostando de João Batista, Herodes não teve outra opção a não ser lhe atender o pedido. Herodias se alegrou com sua vingança. Na Bíblia não diz se mais tarde ela possa ter se arrependido ou não de seus pecados e erros. Não sabemos mais nada sobre ela. Sabemos apenas que Herodias foi um péssimo exemplo de mulher e mãe, que apresentou sua filha para o pecado, ainda que muito cedo. Herodias ensinou a Salomé como manipular e seduzir homens através de sua beleza e dança para conseguir o que desejasse. Herodias não agradou a Deus, pelo contrário, adulterou, dissimulou e manipulou para a morte de João Batista, dentre muitas outras coisas. Devemos, como ser humano, não só a mulher, mas também o homem, andar em obediência e nos caminhos do Altíssimo. É Ele quem nos sustenta e nos dá, a cada novo dia, a chance de fazermos escolhas boas, que nos levem ao caminho da salvação. Quinta, Dalila. Na Bíblia diz que Dalila era uma linda mulher que vivia no vale de Sorek, no território dos filisteus,
inimigos do povo de Deus, o povo de Israel. Apesar de conhecermos pouco sobre sua história, sabemos que o fato que envolve sua vida é bastante significativo. Das mulheres que Sansão se envolveu, Dalila é a que aparece, porém de forma negativa e com maior abordagem. Dalila amava Sansão, mas sua grande ambição não a impediu de revelar aos filisteus o segredo da força de seu amado. No livro de Juízes, vemos que após Sansão se mostrar um homem que satisfazia seus desejos carnais, foi seduzido por Dalila e ambos casaram-se. Dalila, mulher ambiciosa, usava sua beleza para conquistar poderes e riquezas, assim fez, importunando Sansão a fim de que lhe revelasse o segredo de sua força. Ao saber deste segredo, Dalila corre para contar aos filisteus, que o agarraram, furaram-lhe os olhos e o prenderam com correntes de bronze. Foi a própria Dalila que, ao saber que a força do marido estava nos cabelos, o esperou adormecer e cortou-lhes as tranças compridas, facilitando assim sua prisão. Dalila causou a morte de seu marido, o homem a quem dizia amar, tudo por ambição e ganância. Esta foi mais uma das mulheres que não agradaram a Deus. Que nós possamos olhar sempre para as histórias dessas mulheres, tirar lições importantes, coisas boas para nossas vidas, e as partes ruins devemos prestar atenção para que não venhamos cometer o mesmo erro. Agradecemos a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Agradeço a sugestão do vídeo. Sempre que pudermos, estaremos aqui postando mais vídeos de conhecimentos bíblicos para os irmãos. Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar a fortalecer este canal. Sua avaliação é muito importante para nós. Compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.